Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, do verso 1, Arque. Almeida, revista e corrigida. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Depois disso havia, em Jerusalém, a próxima à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda. Fale comigo, Betesda. O qual tem 5 alpendres, ou entradas. Vamos lá. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Diga comigo, 38 anos. Verso 6, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém. Esta passagem desse texto é conhecida como a cura no tanque de Betesda. A cura de um paralítico no tanque de Betesda. E aí, dos versículos 1 até o versículo 18, é toda a história. Até o versículo 8 que nós lemos, é o momento em que esse homem tem a conversa com Jesus e recebe o ultimato. O ultimato de Jesus é: levanta e anda. O tanque de Betesda era literalmente um tanque. Esse lugar existe até hoje, bem próximo, pertinho, a alguns metros de distância do grande templo, né, do templo de Salomão, que hoje só tem algumas poucas partes, e que significa casa de misericórdia. Se formava então com a água, tanque, né? Não tem tanque vazio, né? Se formava com a água da chuva. Era literalmente um espaço onde havia 2 níveis, e cada um dos níveis, em média, tinha 30 metros de diâmetro, um e o outro. O nível maior, o nível acima, recebia a água e distribuía para o nível mais inferior, a segunda parte do tanque. E havia outras partes, mas essas duas eram as partes principais e as maiores, aonde se utilizava melhor todo aquele espaço. O tanque de cima funcionava como se fosse um reservatório. Era ele que recebia primeiro e aquele segundo tanque recebia do primeiro, após a abertura de uma comporta. E 13 metros de profundidade. Imagina nadar ou entrar em um tanque em um lugar com 13 metros de profundidade. A parte menor, onde recebia a água do segundo. Ok. Esses 2 níveis, da parte superior e da parte inferior, era tanto esse reservatório de água para várias utilidades. Esse tanque estava de frente para a porta das ovelhas. Pela porta das ovelhas, do templo de Salomão, era onde entravam as ovelhas para o sacrifício. E aí, elas precisavam, além de serem escolhidas, da forma como Deus já havia determinado a escolha dessas ovelhas, de cada animal, mas no caso das ovelhas, eram escolhidas a dedo, eram cuidadas para o sacrifício, mas elas ainda precisavam ser purificadas, limpas, lavadas. Bom, a água deste tanque, do nível 2, o nível mais inferior, era a água com que lavava essas ovelhas. E aí, algumas versões bíblicas, não sei se de repente tem a sua, tem uma referência para o tanque de Betesda, também chamado o tanque das ovelhas. Porque, na verdade, não era onde se lavava as ovelhas. Porque como é que você joga a ovelha em 13 metros de profundidade, né? Provavelmente, se arrancava a água dali para, num espaço plano, lavar as ovelhas e, numa sequência, ir em direção à porta das ovelhas para disponibilidade do sacrifício. Mas esse tanque também era usado, uma parte deles, como diz os 5 primeiros versículos, tinham 5 entradas, 5 galerias, 5 acessos, literalmente, para esse tanque. As pessoas também utilizavam a água daquele tanque para se purificar, para entrar no templo.
Mas esse tanque não era usado apenas para esses dois momentos: purificação das pessoas e lavagem, purificação das ovelhas. Os romanos utilizavam esse tanque, geraram esse tanque, aprofundaram mais esse tanque, para que eles também pudessem utilizar. Veja, o diabo sempre, já vou mandar primeiro, o diabo sempre vai utilizar de algo em que Deus fez e vai tentar fazer algo semelhante para confundir a mente das pessoas. O diabo sempre vai querer colocar uma promessa na sua vida que é semelhante, parecida, sabe? É, mas não é. Daquilo em que Deus prometeu. Veja, o diabo não sabe o futuro de ninguém. O diabo não conhece o futuro de ninguém. O diabo só conhece um futuro, o dele. E só uma coisa que vai acontecer com ele, a única coisa que ele sabe, que é queimar o inferno. Em nome de Jesus. Na grande batalha de Armagedon, que vai ser uma batalha terrível, vai ser um negócio desesperador, porque Deus vai falecer assim, ó. Acabou. Acabou o diabo. Então, é a única coisa que o diabo sabe sobre o futuro. Vou repetir. O diabo não conhece nada sobre o meu e o seu futuro. Mas Deus conhece todo o nosso futuro. Ele tem tudo escrito. Ele tem promessas que Ele já fez para você e que Ele ainda vai fazer no tempo certo. Então, Deus sabe o meu passado, o meu presente e o meu futuro. O meu futuro é de glória. O meu futuro é de vitória. O meu futuro eu estou caminhando para viver de eternidade em eternidade com Ele. Quem mais? Aleluia. Glória a Deus. Bom, o diabo, sabendo disso, ele tenta fazer coisas então semelhantes. E aí por isso muita gente, quando vê algumas bandejas, vê algumas coisas, cai com facilidade, fala assim: parece tão bom. Mas a Bíblia vai dizer que nem todo o caminho para o homem para o homem parece ser maravilhoso, o seu fim não é o melhor. Ok, vamos voltar ao tanque. E aí, este lugar, onde era um lugar de purificação, não ritualístico, não ritualístico, mas de utilidade, né? O diabo falou assim: não, peraí. Isso aqui pode se tornar algo assim muito significativo. Eu preciso dar uma bagunçada nesse negócio. Bom, aí os romanos tomam Jerusalém. Tomam todos os lugares, o templo, acessos e tudo mais, até eles começarem a permitir o acesso dos judeus, que eram próprios do lugar. Eles começam a utilizar algumas coisas. E os romanos, eles não tinham Deus específico. Os romanos tinham N deuses, deuses pagãos. Deuses que nada faziam, que não ouviam, deuses que não realizavam nada. Não realizavam nada. Não tem na história algo que eles é que colocavam dizendo quem era. Mas não tinha nenhum tipo de comprovação, porque não eram deuses. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo Deus verdadeiro. Mas, aí, uma mitologia grega, antiga, dos primeiros séculos, chega até Jerusalém. Uma prática de que o filho de um homem que depois, olha que louco, gente, como é louco, e as pessoas ficam tão cegas. O filho de um homem que de repente começou a se especializar em uma área, daqui a pouco ele teve sucesso em uma área, e aí ele morreu depois. Começaram a chamar aquele homem de Deus, e como a área dele era a área médica, medicina, começaram a chamar o cara de quê? Deus da cura. O nome dele era Asclépio. No grego e greco-romano, né? Asclépio. Esse camarada, você vai lembrar agora aqui, quem estudou, quem não estudou, mas todo mundo vai lembrar. Filho de Zeus. Mitologia, história, né? Grega. E aí, só que esses caras existiram. Foram homens, foram seres humanos, normal. E aí, de repente, eles se tornam deuses. Bom, este nome chega em Jerusalém, essa história chega em Jerusalém. E aquele lugar ali passou a ser o tanque de Asclépio. Passou a ser o lugar em que os romanos iriam sacrificar os seus corpos. Eles não faziam sacrifícios diretamente, mas eles iriam adorar ao Deus da cura. E era o Asclépio. Veja que loucura. Um Deus pagão. Inclusive, a influência desse camarada chegou até nós, até hoje. Tem alguém aqui da área da medicina? Tem? Seja qual for a área. Tem? Uma, mais alguém. Duas, mais alguém, lá atrás, três. Profetiza. Mais alguém? Mais alguém? Não? Ok. O símbolo da área da medicina é
uma serpente envolta em uma haste. Oi? Tipo uma espada, é uma haste, né? Uma haste e uma serpente envolta. Bom, essa era a imagem desse Deus, Asclépio. A medicina hoje que nós temos no mundo, a representação dessa imagem, ao encontrar, você pode dar um Google aí, qual é o símbolo da imagem da medicina mundial? Imagem internacional de medicina. E aí você vai encontrar isso. Essa era a imagem que foi esculpida para dizer que era esse Deus, Asclépio, um dos deuses dos romanos. Bom, vamos lá, vamos adiantar. Na Bíblia, em ordem cronológica, ela deixa claro que esta frase que nós lemos no verso 4, que diz assim, ó, um anjo descia e agitava as águas. Na verdade, essa frase não faz parte de nenhum manuscrito da Bíblia antiga. Inclusive, não só essa frase que é do verso 3, inclusive o verso 4. O diácono Léo veio falar comigo ali, e eu, perdão querido, eu esqueci de falar esse detalhe. Ele veio falar comigo qual seria a versão que eu ia ler, e aí a gente sempre trabalha aqui o NVI, eu falei, não, é NVI, mas eu esqueci desse detalhe. Na versão NVI não tem esse versículo, o 4. Em algumas versões que tem o versículo, está entre parênteses, todo o versículo. Inclusive, essa frase no final do verso 3. Um anjo descia e agitava as águas. Sabe por quê? Porque é mentira. Porque, na verdade, eu não sei se eu vou dar um boom na tua cabeça agora. Eu não sei, eu não estou dizendo que a Bíblia é mentirosa. Não estou dizendo isso. E como é que está isso na Bíblia e você diz que não é da Bíblia? Como assim? Que doideira. Eu estou provando para você que manuscritos escritos desde o primeiro século em que começou a reunião dos livros canônicos, não existia esta descrição em que foi dividida com o verso 4, versículo 4 do capítulo 5. Porque na verdade antes não tinha capítulo, não existiam versículos. Era um texto. E aí para exemplificar, para linkar uma coisa na outra, concordância, né? A Bíblia toda, ela se conecta e concorda o início, o meio com o fim e assim vai. Então foi pensado em versículos, em capítulos, apenas era uma divisão, os livros. Amém? E aí, este pedaço, nesses manuscritos de início, não haviam. E como é que isso passou a estar então na Bíblia em que nós conhecemos hoje? A grande maioria, ou alguns, como a gente viu, a NVI não tem, a Bíblia de Jerusalém não tem, os manuscritos da Bíblia de Jerusalém não tem essa frase final do verso 3 e não tem este versículo 4. Por quê? Porque esse versículo não fala nada sobre o que Jesus estava fazendo ali ou ia fazer ali. Está apenas explicando o porquê tinha uma multidão. E na verdade, o que eles estavam fazendo ali era apenas por causa de uma crendice. Apenas por causa de uma história. Como eu disse, o tanque de Betesda não é o lugar do milagre. O tanque de Betesda não é o lugar em que Jesus foi para fazer o milagre no tanque, não. Jesus não priorizou o tanque, Jesus priorizou o homem. Há 38 anos. Há 38 anos. Tá, deixa eu entregar outra parte para você entender agora. Isso aqui é só a introdução para te localizar. Como é... Você disse que o verso 4 não está, em algumas tem, e isso na verdade era apenas uma crendice, isso era apenas uma ideia, não era um anjo. Como assim não era um anjo? Lembra que eu falei que o tanque tem duas partes, uma superior e outra inferior? A superior era um reservatório. A inferior era onde se utilizava. E naturalmente, se banhavam, retiravam a água para as ovelhas. Tinha essa questão do banho, em que pessoas tentavam entrar para serem curados. E eram curados, tá? E eram curados. E eram curados. E eram curados. Porém, não era uma ação divina. Por quê? Jesus, o Pai, o Espírito Santo, não iria se contradizer. Quando Jesus envia João Batista, João Batista era o camarada, era aquele que ia ser a salvação do mundo? Não, ele era o cara que iria preparar para a vinda do Salvador. Quando Jesus é batizado pelo próprio João, ele disse: eis aí, esse é o homem em que eu tenho falado com vocês. Ele é o Filho de Deus. Eu não sou digno nem de apertar as sandálias dos pés dele. Quando Jesus começa o ministério, e ele depois chega próximo na região do Rio Jordão, e começa a batizar, os discípulos de João chegam para ele e falam assim: João, aquele homem que você falou e batizou ele outro dia, ele está lá do outro lado também batizando, e muita gente está batizando mais do que você. E ele falou assim: é mesmo? Então vai lá. Quando eles voltam, ele falou assim: é verdade. Ele falou assim:
então ele é quem vocês devem seguir. João sai, porque a revelação tinha chegado. Tinha chegado a revelação, Cristo. Deus não faria um plano em que Jesus iria andar por toda aquela região, gerar uma história, gerar transformação, curas, milagres, restauração de histórias, de vida, de família, de cidades, e depois ia mandar um anjo de vez em quando agitar uma água de um tanque para que outras pessoas fossem curadas. Quando a revelação de Deus estava na terra, Jesus. Amém? Glória a Deus. Compreenderam agora? Compreenderam? Amém. Por isso, muita gente hoje vive assim como esses judeus, crendo em crendices de romanos. Vivem normatizando o que antes era certo e agora se torna errado. Na adolescência e na juventude, ser virgem, seja homem ou a mulher, ser virgem era uma honra aos pais e uma honra a Deus. Mas hoje é caretice. Muitos até se surpreendem se de repente alguém na escola, na faculdade, ou encontrar um jovem e surgir a conversa, o papo, e a pessoa fala assim: não, eu sou virgem, eu estou me separando para a mulher que Deus vai me dar. O quê? Como é que é? Oi? É estranho. Hoje é estranho essa prática. Alguns colocam o endereço de outras pessoas para obter vantagens e benefícios governamentais. Por quê? Porque eu não moro ali, mas aquele governo está dando aquilo ali, e aí eu gostaria de ter. Mas eu tenho um amigo, um parente, alguém que mora lá, e aí eu vou pegar o endereço de fulano para dizer que eu moro lá e receber aquele ajuda, aquele auxílio, aquela cobertura. Mas a pessoa não mora lá. Então o que ela está fazendo? Mentindo. Se acostumando com crendices dos romanos. Relações fora do casamento eram vergonhosas, condenáveis. Hoje são normalizadas. É mesmo? Quando alguém comenta que ele traiu, ela traiu, caramba, bateu, levou, bem feito. Olha isso. É normal. Ah, tudo bem, a gente vai casar. Se não der certo, aí a gente separa. Como assim? Eu vou lembrar aqui sobre a questão que eu falei dos endereços e a questão da mentira. Abre lá Efésios 4:25, por favor. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Relações fora do casamento. 1 Coríntios 6:18. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Diz assim: fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem cometa é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Fujam da imoralidade sexual, outras versões. Quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Vou te dar mais 3 detalhes aqui. A vaidade excessiva era vista como um sinal de superficialidade. Buscava-se alguém que buscasse esta vaidade excessiva de se apresentar, de se colocar, de ter, de ser. Era terrível isso. Mas virou estilo de vida. Virou idolatria. Virou estar na moda. Não, tem que estar na moda, que isso? Preciso mostrar nas redes sociais. Preciso incentivar a minha própria imagem. Chama-se teocentrismo, onde o homem está no centro. Buscar apenas riquezas, deixar tudo por um propósito material. Veja, não estou dizendo aqui que você tem que agora falar que vai ser pobre para o resto da vida, ou o que você tem já está bom e acabou e não preciso buscar mais nada. Não falo sobre isso. Porém, falo sobre a questão de ser exageradamente, e tudo deixa para trás ou passa por cima, porque preciso ter uma posição financeira. Eu preciso chegar neste lugar. Isso era considerado egoísmo, perigoso, mas hoje chama-se sucesso. E aí fala: não, você tem que ter ambição. Ambição é saudável. Ambição não. Timóteo 6,10 diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O respeito aos pais era sagrado. Nada se respondia, ou ninguém respondia nada aos pais, ou desobedeciam, porque teriam consequências. Quem viveu isso? Teriam consequências. Hoje, a rebeldia é tratada como forma de expressão. Forma de expressão.
e autenticidade. Você precisa se expressar. Você precisa saber por quê. Você precisa perguntar. Você não pode aceitar assim de uma vez. É o que todos ensinam, é o que a escola ensina, é o que a faculdade ensina. Efésios capítulo 6, 2 diz: honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento como promessa. Eu vou honrar sim. Amém? Corrupção, queridos, injustiça, fofoca, difamação, falso cristão ou um cristão falso, apenas por momentos, por vitórias, por algo em que ele... Tem gente que vem à igreja e chora e se derrama e se envolve e busca e tudo, enquanto está tudo ruim, a família está destruída, as coisas estão difíceis, está desempregado, está com problema no trabalho, está com isso, aquilo, outro, deu ruim, tá horrível, eu vou buscar a Deus, eu vou para a igreja, sabe? Aí vem. E aí começa a se envolver, começa a buscar, daqui a pouco Deus começa a agir, está tratando a vida e começa a agir. Mas o propósito de estar ali não era por Cristo, e sim pelo que Ele podia dar. E aí, normatizando o que os romanos ensinam. Será que você está normatizando alguma coisa? O texto fala que havia um homem, que não fala o nome dele, não fala a condição social dele. Talvez ele pudesse ter dinheiro, mas o dinheiro que ele tivesse não iria comprar a saúde em que ele precisava, a cura em que ele precisava, porque estava há 38 anos ali buscando. Mas a Bíblia foca nele por causa de um sofrimento. Pessoas realmente se acostumam com situações como essa. Tudo bem, eu tenho que sofrer mesmo? Ou, a família teve isso, meu pai, minha mãe, minha avó, minha bisavó, ia chegar em mim mesmo. Não! Precisa acordar e cortar esse cordão da maldição. Simples assim. É simples, é simples. É se levantar, e senão a pessoa vai ficar 38 anos, 48 anos, 58 anos, 68 anos, talvez 70, talvez 88 anos ou mais, escravizado por causa de uma crendice. Você está comigo, amém? Exatamente, como eu disse, muita gente vive assim hoje, à espera de uma solução, porém baseada em uma mentira. Você sabe que tem muita gente que está no espiritismo por medo e não consegue sair de lá? Glória a Deus que nós temos pessoas nesse lugar que foram libertas desse lugar, que foram resgatadas dali. Talvez você tenha familiares, conhecidos, próximos, em que teve a vida mudada, a situação, a história totalmente restaurada. Segunda coisa em que esse homem estava, além do sofrimento, era enfermo. A Bíblia não esclarece exatamente o que aconteceu para que ele estivesse naquela condição, naquele período. Mas a enfermidade é a condição em que vai evoluindo para um mau funcionamento de um órgão, para um mal estar dentro do corpo, para uma situação em que remédio pode não resolver, tratamento pode não resolver, ou dar talvez alguma solução, ou melhora. Por quê? Porque o problema não está diretamente no corpo, está se revelando no corpo, mas realmente o problema está aqui, na alma. E pessoas que estão chorando exatamente essa solução. Meu Deus, quando vai acontecer? Quando eu serei curado? Quando eu serei restaurado? Quando isso vai se resolver? Jesus está passando na vida. Agora Jesus está aqui. Agora Jesus está aqui. Agora o Espírito Santo está se manifestando neste lugar. Enquanto a palavra do Senhor é ministrada, é pregada, o Espírito Santo paira. E a Bíblia diz que Ele clama por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Não há comparação ao clamor, o envolvimento por mudança de história, pela minha e pela sua vida, ao que o Espírito Santo faz. Aquele homem, ele não estava como o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Não, ele não estava chamando por Jesus. Ele não estava esperando Jesus. Mas Jesus o viu. Alguém foi visto por Cristo aqui? Alguém foi olhado pelo Senhor Jesus aqui? Alguém foi enxergado pelo Senhor aonde você estava? Talvez se eu perguntar aqui algumas pessoas o que você viveu, qual é a sua história, de onde você veio, talvez você vá falar cada coisa ali que a gente vai ficar de boca aberta.
aonde o Senhor foi resgatar você. Tem uma história, um livro, Louvor que Liberta, em que uma mulher, uma mãe, chegou para o pastor chorando e dizendo: pastor, a minha filha nesse momento, enquanto eu estou no culto, ela está lá na noite dançando. E eu não sei o que fazer. Eu criei ela na igreja, mas depois da juventude ela saiu e hoje ela vive essa escravidão, se prostituindo. E aí o pastor fala assim: comece a agradecer. Ela, o quê? Comece a agradecer pelo que está acontecendo com ela. Não, como assim? Agradecer? Porque em tudo dai graça, porque essa é a perfeita vontade de Deus. Exatamente isso, Douglas. Oi? Em tudo, queridos. Em tudo. Sabe que você precisa celebrar a Deus por este ano? Sabe que você precisa gerar uma festa no seu coração, talvez até fazer uma festa realmente por aquilo tudo que aconteceu esse ano, de tudo de maravilhoso e de tudo de difícil e de ruim que você viveu. Só eu ou mais alguém viveu alguma coisa difícil esse ano? Alguém viveu alguma coisa difícil esse ano? E olha onde você está. Você não perdeu, você não se acabou. Aleluia! Jesus te viu. E a mesma coisa acontece com este paralítico. Quando Jesus chega numa das entradas do tanque de Betesda, ele olha exatamente aquele homem. Veja, havia uma multidão, cegos, coxos, paralíticos, pessoas que andavam todas tortas, várias dificuldades de saúde, porque todo mundo que estava ali tinha um problema de saúde. E estava louco para ver aquela água se movimentar e entrar. E era um desespero para entrar. Talvez muita gente morria pela profundidade que era. Mas Jesus olhou um homem de 38 anos, ali, sofrendo. E aí, Jesus chega, eu acho interessante, porque Jesus chega no lugar, Diácono Paulo, onde tem uma multidão com fome. E ele pergunta: o que vocês querem? Jesus chega para alguém que está clamando por ele, e aí ele fala: manda chamar, o que você quer? Tem 10 leprosos que vão até Jesus e Jesus: o que você quer? Jesus faz essa pergunta para esse paralítico: você quer ser curado? Quer ser curado? Uau, que pergunta incrível, gente. Não seria cômico? Porque por mais que era próprio e natural o que aquele homem estava esperando, o que ele esperava era uma cura. Por isso ele estava ali, vivendo aquela história. Mas o que Jesus vê não é a necessidade externa. Jesus enxerga a necessidade interna. E aí, é interessante que o homem também, ele não conversa com Jesus e fala assim: o que você acha que eu quero? Ele não chega diante de Deus e fala assim: não, ele fala a situação. O que está acontecendo aqui, Jesus, é o seguinte: que toda vez em que eu tento levantar, quando se movimenta, esse monte de gente vai logo na minha frente e eu nunca consigo. Sabe o que ele fez? Uma oração. Ele rasgou o coração diante de Deus, diante de Jesus. Você sabe por quê? Tanto tempo você está orando e a coisa não acontece? Porque nós estamos orando errado. Porque nós estamos orando errado. Sabe a oração que Jesus atende? Coração contrito, derramado, aberto, se joga. O que esse homem faz é exatamente isso. É por isso que todo mundo que estava ali, Jesus foca em um e resolve o problema dele e sai. Ninguém quis saber de Jesus, ninguém clamou por Jesus, ninguém o reconheceu, ninguém aproveitou. Todos viram aquele homem pegar a sua maca, levantar e andar. É tanto que depois eles perguntam: quem te curou? O que aconteceu? Como assim? É um sábado. Você não pode fazer nenhum serviço, nem levantar, nem pegar uma cama aí. Eles não podem nem acender, apagar uma luz. E aí, eles chegam: quem fez isso com você? Aí o cara fala assim: eu não sei, eu só sei que eu estou levantando aqui e andando, porque um homem falou para mim, para eu levantar e andar. Depois, Jesus encontra com aquele homem no templo. E aí, Jesus chega para ele e fala assim: e aí, tudo bem? Tá bom? Tá andando mesmo? Tá legal? Então, não continue no engano do diabo, não peques mais, vai.
E aí ele reconhece quem é Jesus, ele identifica Jesus e fala para todo mundo. Aí sim, alguém começa a procurar Jesus, mas para prendê-lo, não para receber algo do Senhor ou para ouvi-lo. A oração em que aquele homem faz com Jesus é de derramar. Jesus, eu estou aqui tentando, só que tem sempre alguém na minha frente e eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. A oração que nós fazemos é uma oração errada. Por isso nós não recebemos. E pode ser num tanque de Betesda, no lugar onde havia curas. Pode ser no lugar onde há uma expectativa. Pode ser com sofrimento de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. E não acontecer, porque nós estamos batendo na porta da forma errada. Para finalizar, porque ainda temos a ceia, eu vou mostrar alguns textos aqui para você. Romanos 15, versos 5 a 7. A oração que Jesus atende. Queridos, nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos entender como orar. Porque nós precisamos orar aquilo que Deus quer realizar. Porque Ele não se move pelas nossas necessidades. Deus se move pelo propósito que Ele tem para as nossas vidas. Romanos 15, 5, 7. Fala da unidade da igreja. Fala da unidade da família. A unidade um com o outro. Pode colocar. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, até o 7. Para que concordes a uma boca, glorifique-os ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Essa é a oração que Deus atende. Oração de unidade. Então, querido, se há problema no seu casamento e você simplesmente pede para transformar ele, para transformar ela, a oração está errada. Pede a Deus para fazer você um com ele ou ela um com você. É unidade, é essa oração que Deus atende. Sabe por quê? Porque se alguém está com dificuldade, estamos tendo dificuldade com viver com alguém, é porque aquela pessoa está sendo ferramenta para nos treinar. Para nos treinar. Vamos lá. A oração que Deus atende, Cântares, ou Cantares, de Salomão, capítulo 2, verso 10 até o 14. Fala sobre paixão pela presença do noivo. A paixão para não querer mais sair da presença de Deus. Ser mais importante do que tudo a sua presença. Orar para que eu e você possamos ter a Ele como a nossa prioridade na vida. Cântares de Salomão 2, 10 a 14. Diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. É a chamada do noivo para perto. Pois eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar, o tempo de cegar chegou. Já é. E a voz que acontece, que se ouve em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas nos ocultos, das ladeiras, mostra-me a tua face. Faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, a tua face é aprazível ou prazerosa. Esta é a oração que Jesus atende, uma oração por paixão, por proximidade, uma oração de se rasgar e de dizer: eu te quero mais do que tudo, eu quero ir ao teu encontro, eu quero estar sensível à tua voz, eu quero chegar à tua presença e não mais sair dela. É esta oração que Jesus quer ouvir de mim e de você. A oração apaixonada. E aí sim, o sofrimento acaba. Sabe por quê? Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ah, Jesus! Ah. Como é que é aquele versículo? Me ajuda aí, vai. Como é que é aquele versículo que diz assim: se você colocar o meu reino em primeiro lugar, eu vou cuidar. Como é que é mesmo, hein? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas, as demais, vos serão acrescentadas. É esta oração que Jesus atende. A oração, queridos, tem que tirar o olhar de si mesmo e colocar o olhar no outro. Foi essa oração que Jesus atendeu do paralítico. Jesus pergunta: o que você quer? Quer ser curado? Ele: Jesus, eu estou incapacitado, mas e aí?
eu não consigo, eu não sei como. O desejo é grande, mas eu sei que só o Senhor sabe fazer, só o Senhor pode fazer. Aí ele fala, eu faço, levanta e anda, 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 levanta e anda. Fala isso pro teu irmão, pra tua irmã na frente e atrás, e diz para ele e ela, levanta e anda. Porque essa é a palavra do Senhor. É essa oração que ele atende. Feche os seus olhos e os obreiros podem chegar à frente, por favor. Ministério de Louvor. O Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Esse foi o resultado que o paralítico colheu. O que você espera colher? Você acha que é assim mesmo? Uma hora vai mudar, não sei quando. E já está há tanto tempo. Sei lá. Não sei como vai acontecer aí. Não tem nem mais fé de que vai acontecer. Espere sim, com paciência sim. Tito vai dizer que a paciência gera perseverança, e a perseverança gera experiência, a experiência, esperança, e a esperança, a fé. A fé. Paulo vai dizer que a fé é manifestada por amor, e eu posso ter tudo, falar em línguas, dar tudo meu aos pobres, se eu não tiver amor, nada serei. Tire o olhar de você, querido. Pare de buscar por você. Pare de clamar por você. Deus, Ele vai realizar. Se isso que você está pedindo tem a ver com o propósito dEle com você aqui na terra, aí Ele vai realizar. Pare de dar murros em pontas de faca, porque você está no lugar, na porta, batendo, na porta certa, batendo da forma errada. Não dure mais 38 anos sofrendo. Seja renovado hoje, em nome de Jesus. Pode servir, Senhor.